Com toda certeza, muitas pessoas não vão compreender ou até mesmo aceitar o que vou dizer neste vídeo, mas é importante que seja dito. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Marquinhos Oliveira. Hoje, na verdade, gostaria de estar trocando uma ideia com vocês, batendo um papo, obviamente saudável, né? Só que para eu ter ideia da sua posição, do seu pensamento, da sua visão referente ao assunto, será através dos comentários que vocês deixarão no vídeo. Assim a gente poderá interagir melhor sobre esta questão. Amados, eu confesso a vocês que eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, porque é um assunto delicado, é um assunto que mexe com as nossas estruturas, e dentro da academia, dentro da teologia, nós sabemos que há pensamentos divergentes, pensamentos que correm aí em caminhos diferentes. Porém, queridos, quando a gente estuda a Bíblia, as Sagradas Escrituras, de uma forma cautelosa, de uma forma diligente, de uma forma honesta e com recursos, a gente percebe que estes assuntos, ou alguns assuntos específicos, eles caminham em direções diferentes do que a gente imagina, do que a gente prega. E o assunto, queridos, de acordo, né, com o título do vídeo, referente à salvação, nós sabemos que há pensamentos diferentes sobre isso. Como, por exemplo, nós temos conhecimento de alguns grupos religiosos que acreditam na dupla predestinação do ser humano. Né, que Deus ele predestinou alguns para serem salvos e alguns para serem destruídos, para que venham aí a ter a morte eterna, né, a perdição. Só que quando nós analisamos textos bíblicos, e eu digo a vocês que são muitos, a gente percebe que a Bíblia não apoia muito esta crença, esta teologia. E por que eu estou falando isso, queridos? Eu posso ter sido até abusado no título do vídeo, mas de fato é isso mesmo. O ser humano, neste processo de salvação, o ser humano ele tem a sua parcela sim, ele tem a sua contribuição. Eu sei que pode ser louco, muitos podem dizer que eu estou falando heresias, mas o homem, o ser humano, ele tem a sua contribuição, ele tem a sua parcela, ele tem a sua parte na salvação, sim. Ah, Marcos, mas você está querendo dizer então que Cristo Jesus ele não é poderoso para nos conceder a salvação permanente? Claro que pode. Isto é inquestionável. Isto é inquestionável. Não entra em questão isso. Só que tem um detalhe muito importante, queridos. Cristo Jesus, ao morrer, ao se entregar na cruz do Calvário por mim e por vocês, ele não está liquidando o problema do pecado. Ele não está liquidando o problema do pecado que nos impede de sermos salvos. Óbvio que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou tudo aquilo que eu precisaria pagar, levou sobre si toda a minha iniquidade, o meu pecado, só que na cruz do Calvário, ele nos deu a garantia de vida eterna. Quando eu e você aceitamos a Cristo Jesus, nós entramos num processo que se chama justificação.
E depois deste processo de justificação, nós nos adentramos num processo que se chama santificação. Ou seja, este processo ele é diário, todos os dias. E quando eu falo da questão de pecado, o pecado, amados, não é uma escolha. Eu não escolho pecar. Ah, hoje eu vou sair para a rua e não vou pecar. Porque eu tenho condições, eu tenho poder absoluto para não pecar. Queridos, o pecado não é questão de escolha, mas é questão de natureza. Se nós analisarmos capítulo 7 de Romanos, onde Paulo vem falando ali, vem relatando um combate ferrenho da sua natureza carnal com a sua natureza espiritual, Paulo está dizendo que o pecado que ele luta constantemente, na verdade é ele mesmo. Quando Paulo fala assim, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. E o bem que eu tanto quero fazer, isso eu não faço. Por que ele não faz? Porque o pecado está em seus membros. O pecado, a iniquidade, a maldade, percorre suas veias. E qual que é a base para Paulo nos dizer isso? É Gênesis capítulo 3, versículo 1 e versículo 7. Porque antes do pecado, o ser humano, ele tinha a essência, a natureza santa, imaculada, inocente. Compreende? A mesma natureza do eterno o ser humano tinha. Só que, infelizmente, a queda, infelizmente, ao escorregão que os nossos primeiros pais tiveram, eles passaram a ter agora a natureza do mal. Isso você pode ver no versículo 1, a palavra Arum. E aí a gente analisa o versículo 7, a palavra Erumim, que vem da raiz Arum, a gente vê que nós herdamos a natureza satânica, a natureza do mal. Ou seja, a nossa essência agora, ela é maligna. Compreendem? Então esta questão, amados, de pecado, eu não tenho poder sobre o pecado. E não venha vocês dizerem que vocês têm condições de não pecarem, porque vocês estão sendo mentirosos. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9 e 10, fala que aquele que falar que não tem pecado é mentiroso. Compreendem a gravidade que é? Então, queridos, Cristo Jesus, na cruz do Calvário, ele nos garantiu a vida eterna. Porém, ele não tirou, ele não extirpou esta natureza do mal, esta natureza maligna que nós herdamos no Éden, pela desobediência dos nossos pais. E esta natureza maligna, essa natureza pecaminosa, má, ela será destruída, acabada, somente quando Cristo Jesus voltar. Você pode verificar na sua Bíblia, vocês, né? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, Paulo fala que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, ou seja, neste processo da volta de Cristo Jesus, obviamente ali também devido à ressurreição dos mortos, tanto eles quanto os que ficarem vivos serão transformados. E obviamente esta transformação quer dizer que aquela natureza má, aquela essência que foi herdada no Éden, aí sim ela será extirpada, será acabada, e o pecado não terá mais poder sobre os filhos de Deus.
Para a gente compreender um pouquinho esta questão, eu separei alguns textos aqui, inclusive até marquei aqui no meu caderninho, para a gente não demorar muito na explanação dos textos, mas um texto que eu gostaria de estudar com vocês é Hebreus capítulo 8, tá? Mas antes de chegarmos lá, nós vamos apresentar aqui alguns textos que nos apontam para esta realidade que o homem ele tem a sua contribuição, sim, na salvação. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 21, olha o que é dito aqui. Atos capítulo 2, versículo 21, e vocês podem aí verificar na sua Bíblia, ou na Bíblia de vocês. Olha só o que diz aqui na minha tradução, eu estou lendo na Revista e Atualizada, tá? Diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E acontecerá que todo aquele que invocar será salvo. Que invocar o nome do Eterno será salvo. O que o texto nos sugere? Que todo aquele que buscar ao Senhor, que invocar, será salvo. Ou seja, queridos, aqui é condicional, não é incondicional. Então, se eu busco ao Senhor, se eu invoco o nome dele, eu serei salvo. Ou seja, queridos, esta busca pelo Senhor parte de mim. Compreende? Mesmo o Espírito Santo, claro, obviamente, atuando na nossa mente, na nossa vida, mas a decisão quem toma de buscar, de invocar, somos nós. Olha a gravidade que é este assunto. Um outro texto aqui que eu separei para a gente analisar, 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Olha só o que diz. E é um texto super conhecido, né? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Em outras palavras, né, mais claras, Paulo fala assim, olha, você que está em pé, tome muito cuidado para que você não caia. E se a gente analisar aqui o versículo 1 em diante, a gente vai ver que Paulo ele está relatando o histórico do povo de Israel, que não foi um histórico bonito, não. Foi um histórico de idolatria, apostasia, adoração aos outros deuses pagãos, ou a deuses pagãos. Ou seja, isto denota questão de salvação. Porque se eu escolher a idolatria, se eu escolher adorar deuses pagãos, com certeza isto vai implicar na minha salvação, porque eu não estou invocando Adonai. Então a gente vê mais um texto aqui que é condicional. E para que eu não venha cair, eu preciso me manter de pé. De pé, eu preciso me manter de pé. Um outro texto aqui que eu acho fantástico, Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo 12. Gente, olha que fantástico isto aqui. E fala assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Verso 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que o texto está aqui nos sugerindo, amados? Que eu devo proceder com aquilo que eu falo, com aquilo que eu vivo, porque se eu não proceder, tá vendo que é uma ação que eu venho a tomar? Porque se eu não proceder de tal maneira, eu vou ser julgado pela lei da liberdade. Compreendem? Então a gente vê aqui, queridos, mais um texto que ele é condicional.
Isto se refere à minha atitude para com o eterno, para com aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Ou seja, em outras palavras, Ele não vai fazer por mim o que é para eu fazer. Deus vai nos dar condições, Ruach HaKodesh vai nos dar meios para que possamos proceder da maneira correta, só que isto depende de mim. Isto depende de mim. Olha um texto que Cristo Jesus ele fala, Mateus capítulo 7, todos conhecem também, é um texto super conhecido, que nós encontramos ali no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus 7, versículo 7. Olha o que Cristo Jesus ele fala ali para os discípulos, obviamente, mas para nós também. E diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Abrir-se-lhe-á. Então a gente vê aqui, amados, que nesta questão de oração, obviamente aqui é falando sobre oração, eu tenho que pedir para receber. Eu tenho que buscar para eu encontrar. E eu tenho que bater para que seja aberta. Ou as portas sejam abertas, podemos dizer assim. Entendem? Então, queridos, para que eu encontre, eu tenho que buscar. Para que eu receba, eu tenho que pedir. Ou seja, são ações que procedem de mim. De mim. Estão compreendendo a questão urgente que é esta questão de salvação? Então, queridos, nós temos uma parcela na salvação, sim. Nós temos que contribuir para que nós estejamos, ou para que nós sejamos, melhor dizendo, qualificados, aprovados por Cristo Jesus naquele grande dia. Entendem? Porque se eu não perseverar, se eu não buscar, se eu não me manter de pé ao lado de Cristo Jesus, se eu não tiver os meus ouvidos atentos àquilo que Ele fala, infelizmente o meu percurso, que seria para a eternidade, não vai ser mais. Então eu preciso me manter, eu preciso me fixar neste caminho que vai me levar à eternidade. É simples assim, gente. É simples assim. E o texto que eu gostaria de estudar com vocês, queridos, se encontra lá em Hebreus capítulo 8. Eu vou tentar ser breve, porque para o vídeo não ficar longo, né? Mas eu acho muito importante este texto, porque ele nos comprova que, de fato, Cristo Jesus ele continua atuando na minha vida e na de vocês. Ele continua atuando na minha vida e na vida de vocês. Aqui em Hebreus capítulo 8, eu vou ler do versículo 1 até o 5, na verdade até a parte A do capítulo, do versículo 5, para a gente compreender algumas coisas aqui. Olha só que tremendo isto que o texto nos apresenta, amados. E diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Que Paulo aqui, nós cremos que seja Paulo que escreveu o livro de Hebreus, obviamente a divergência nesta questão, né, da escrita aqui da carta aos Hebreus, da autoria, né?
Porém, o texto diz aqui que nós possuímos um sumo sacerdote que está assentado à destra da majestade, ministrando no santuário ou no verdadeiro tabernáculo, que não foi erigido pelas mãos de homens, mas foi erigido pelo Eterno. Olha só que lindo. Verso 3: Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Obviamente, aqui ele está fazendo aí um contraponto, fazendo uma comparação do sacerdócio terreno com o sacerdócio celestial. E aí o texto continua dizendo: ora, se ele estivesse na terra, olha outro detalhe, se este sumo sacerdote que está sentado no trono da majestade estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Então o texto está falando assim, ó: se porventura aquele sumo sacerdote que está à destra da majestade estivesse aqui na terra, ele não precisaria exercer a função sumo sacerdotal. Obviamente, porque já tinham sacerdotes e sumos sacerdotes ministrando em favor do povo. Não haveria necessidade dele estar aqui na terra ministrando em meu e seu favor, porque já foram constituídos pessoas especiais para tais funções. Compreendem? E aí a gente vê aqui que o autor de Hebreus ele vem destacando as coisas aqui do santuário terrestre, né, que foi feito ali. E a gente pode ver no capítulo 25 do livro de Êxodo, que foi feito por mãos humanas. E aí a gente vem aqui no versículo 6, olha que lindo. Agora, com efeito, quem obteve? Jesus, ministério tanto mais excelente, ou seja, um ministério muito superior àquele ministério terrestre, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Olha só que tremendo isto aqui. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, está falando sobre o ministério sacerdotal e sumo sacerdotal do santuário terrestre, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, se aquele ministério terreno não tivesse defeito, não haveria necessidade de uma atuação em favor do ser humano. Não haveria necessidade de um sumo sacerdote hoje que ministra lá no santuário em nosso favor. Então este texto aqui, amados, mostra que de fato Cristo Jesus, ele continua mediando em meu favor para com o Eterno. Olha que louco isso aqui, queridos. Eu confesso que é louco. Mas é a realidade. Cristo Jesus, ele continua neste processo redentivo. Posso dizer assim? Cristo Jesus, ele continua intercedendo por mim e por vocês. E tem um texto aqui, amados, que eu acredito que fecha com chave de ouro. 1 João capítulo 2, versículo 1, e vocês conhecem bem também. Olha só que tremendo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios,
mas ainda pelos do mundo inteiro. Queridos, João está falando assim: meu amado, olha, não peque, não peque. Mas se porventura você vier a pecar algum dia, lembre-se que você tem um advogado junto ao Pai que está intercedendo por você, que está mediando a seu favor para com Deus eterno. Ele está te ajudando. Sabe por quê, queridos? Porque a palavrinha advogado aqui no grego é a palavra parácletos. E esta palavra parácletos é a mesma que é atribuída ao Espírito Santo, lá no capítulo 14, versículo 16. Ou seja, esta palavra parácletos, ela tem uma conotação de conceder ajuda. Tem a conotação de oferecer ajuda, auxílio, soluções para alguém. Olha que tremendo, queridos. Então a gente vê aqui que Cristo Jesus, por ser o nosso advogado, ele está nos advogando, ele está cuidando, ele está nos auxiliando neste processo de santificação que está nos conduzindo para a eternidade. Oh, glória, aleluia! Vocês estão compreendendo, queridos? Amados, o desejo do meu coração, como eu sempre tenho dito nos vídeos, é que vocês olhem com carinho, com atenção, com recursos apropriados para uma hermenêutica de qualidade, uma exegese de qualidade, para que nós consigamos enxergar, ou para que vocês consigam enxergar esta realidade de salvação. Veja que nós temos a nossa parcela, sim, na salvação. Só que nós não estamos sozinhos nessa. E Yeshua HaMashiach está nos advogando. Ele está nos ajudando, concedendo auxílio para que possamos chegar lá. Para que possamos chegar lá. Amados, fiquem todos com Jesus Cristo. Comentem aí no vídeo, deem a opinião de vocês para que nós possamos conversar, dialogar, estudarmos juntos e obviamente aprender sobre este Deus tão lindo que é. Tão lindo que é. E eu creio, amados, que naquele grande dia nós seremos transformados. Aí sim, este problema, este câncer que é o pecado, não terá mais poder sobre a minha vida e sobre a vida de vocês. Queridos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.